do ano se aproxima. Muitos cidadãos encontram-se vacinados. Entretanto, a questão que não para de tilintar em nossas mentes diz respeito aos milhões de estudantes que ficaram sem estudo regular e satisfatório durante 2 longos anos de pandemia do coronavírus. A Unicef calcula que os estudantes de todo o mundo perderam 2 bilhões de horas de aprendizagem presencial desde o início da pandemia, cifras que ainda seguem aumentando, tendo em vista a data do término das aulas em toda a rede particular e pública de educação. Eu acredito que a maior dificuldade seja, de fato, a falta da interação, né? A oportunidade de estarmos ali um diante do outro, né? Podendo fazer as trocas que a gente faz quando está presente em algum lugar. Isso acabou impactando na forma como os alunos encararam esse momento de estar estudando. Por quê? A gente até pode ter um aluno que fez o engajamento, que tem interesse em estudar, que está motivado. Porém, como nós não temos controle do manejo, né, do computador ou do celular, a gente não pode, às vezes, exigir que o aluno, inclusive, esteja com a câmera aberta, porque alguns vão falar: professora, a minha internet não funciona muito bem. Essas coisas, elas, de fato, modificam esse contexto de ensino-aprendizagem, e nós perdemos muito no quesito interação. Em termos de qualidade, há uma perda, porque o aluno precisa mobilizar tanto esse interesse, essa motivação, e de alguma maneira ele tem que ter uma parte instrumental de qualidade para que ele se conecte, se mantenha conectado. Nós temos já um modelo, né, cerebral que funciona a partir de um automatismo. Então, nós nos automatizamos enquanto alunos, nesse contexto brasileiro, de assistir aulas presenciais, em que o professor está ali falando, chamando a atenção, nós estamos com as pessoas ao nosso lado. E isso nos condiciona a aprender de uma forma. Quando você muda completamente esse contexto, e você tem, então, o aluno que está ali sozinho, né, no seu quarto, às vezes deitado na cama, sentado numa cadeira que não é confortável, ou ele está no sofá da sala, inevitavelmente a sua atenção, né, e a sua disponibilidade cognitiva para a aprendizagem vai ser completamente mexida. Então nós temos sim uma perda de qualidade no aprendizado. Desistir da escola até quando o ensino era presencial, né? Eu tentei manter o foco no lado positivo, né? Eu sabia que isso uma hora ou outra, apesar de ser uma pandemia mundial, que o mundo parou, eu sabia que uma hora ou outra a gente ia voltar, né? Então eu tentei manter o foco no que eu queria ser no futuro, foi o que me ajudou. Eu me sinto desmotivada. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito distraída, então não pode acontecer nada ao meu redor, que eu já perco total o foco, e principalmente em aula online, ainda mais que são de manhã ou muito cedo, e eu acabo às vezes até numa cochilada, sabe? Isso me desmotiva, não ter gente perto também, enfim, tem outras coisas também mais interessantes à volta às vezes para fazer, e eu acabo bem desmotivada. Em tempos de crise, as desigualdades tendem a aumentar. O tempo de pandemia destacou a brecha entre os sistemas de educação que já tinham plataformas e soluções robustas para apoiar a aprendizagem remota e aqueles que não a possuíam. A maior dificuldade foram algumas, né? Primeiro é que você está em casa e a luz pode simplesmente acabar. Ou eu estou lá de boa assistindo a aula, lá minha mãe me chama, eu tenho que fazer algo. Mas por eu estar em um lugar que não tem rotina, na teoria também, no meu caso, a organização fica complicada, entendeu? Porque eu não estou 100% com o meu foco na aula. A questão do local, porque não tem lugar certo em casa. Não sou só eu que estou em casa. Tem hora que a sala está com alguém ou o quarto está com alguém. Eu tenho que ficar revezando os lugares, né? Porque faz muito barulho. Então tem vezes que eu mal consigo ouvir a aula. Também pelo fato da concentração. As aulas às vezes são muito massivas, são muito longas, são muito cansativas. E você tem que ficar no celular, então fica complicado de se
concentrar. Minha maior dificuldade foi a comunicação. Fazer trabalho com pessoas que você nunca viu na vida, às vezes nem mostrar a cara na aula online mostra, não responde, você parece estar falando com, sei lá, com um computador, pessoas que você nunca viu na vida. Comunicação com o professor também é muito ruim, porque nem sempre ele consegue responder, nem sempre consegue tirar dúvida, então assim você acaba, morrendo pra tirar uma dúvida que você poderia tirar dentro da sala de aula. Agora que, como eu falei, eu gosto de gente, né? Eu gosto de pessoas, então não é aquela vibe, tipo, então, vamos resolver tudo aqui logo na aula. Tipo, acabou a aula, todo mundo desliga o computador e não sabe pra onde vai. Então, realmente, assim, resolver tudo em grupo de WhatsApp, cada um interpreta de um jeito. Pra mim, essa é a minha maior dificuldade. Observa-se forte exclusão digital nas escolas. Desta forma, existe diferença entre os centros educacionais que são simplesmente provedores de conteúdo e aqueles que podem maximizar o aprendizado, oferecendo muito mais do que o simples acesso aos materiais educacionais, online e conteúdo EAD. O Estado dá um suporte muito grande aos alunos, né, com dificuldade de acesso à plataforma. São elaboradas apostilas pelos próprios professores, né, e distribuídas para os alunos na própria escola. A nível de conteúdos oferecidos, a gente tem a mesma coisa. O que difere é o grau de aprofundamento com relação ao que se é oferecido. Por exemplo, material didático. Para o ensino particular, ainda que seja da mesma editora, eu tenho um livro mais aprofundado do que para o ensino público. E outra diferença é com relação à estrutura, o ambiente como um todo, onde nesse caso a escola particular tende a oferecer mais e melhores condições para esse processo ensino-aprendizagem. O futuro, difícil de prever em meio ao mundo complexo, incerto, taciturno e improvável. E a isso se junta a pandemia, que parece não ter fim. Como se em meio a uma difícil navegação por um mar tempestuoso, fosse difícil saber em que momento no tempo e onde no espaço nos encontramos. Em tais circunstâncias, não é aconselhável usar métodos científicos baseados em experiências anteriores. Resta-nos, então, buscar um sentido para tudo que se perdeu, voltar ao início com a experiência que se ganhou. Que assim seja com a educação nacional e assim seja com o crescimento de cada um de nós.